Nós estamos falando com Sua Alteza Real, Dona Cristine Deline de Orleans e Bragança, que está aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, no 13º Encontro Monárquico. A Dona Cristine fez uma palestra muito interessante sobre o papel das mulheres da família imperial na nossa história. Eu gostaria que ela falasse para os ouvintes do programa Nossa História sobre a sua conferência e esse resgate que ela fez dessas personagens femininas. Boa noite, Dona Cristine, é um prazer falar com a senhora hoje. Boa noite, Célia. Eu gostaria então, Dona Cristine, que a senhora relatasse aos ouvintes do programa Nossa História sobre essa sua conferência do papel das mulheres da família imperial na nossa história. Bom, eu quis mostrar o perfil de 4 mulheres que tiveram um papel fundamental na história do Brasil e abordar com isso a personalidade de cada uma delas e a atuação delas no momento histórico que viveram. O papel da Dona Leopoldina realmente se baseou sobretudo na atuação efetiva que ela teve no momento da proclamação da independência. Ela se engajou efetivamente, às vezes até na frente do seu esposo, para poder sempre salvar os interesses brasileiros. A Imperatriz Teresa Cristina, que era voltada sempre para a caridade, que só pensava nos pobres, ela, com a descrição dela e agindo sempre nos bastidores, ela recebeu o título mais significativo que a gente possa dar a uma pessoa, que é mãe dos brasileiros. E mesmo assim, quando ela teve que sair do país forçada, ela ainda morreu de desgosto 40 dias após ter saído do Brasil. E ainda ela estava preocupada, falando no leito da morte, quem irá cuidar dos meus pobres. A princesa Isabel, que foi nomeada aqui realmente porque ela é filha de imperador, e ela nunca chegou a ser imperatriz, mas poderia ser um dia, se não fosse a proclamação da República. Realmente ela tinha todas as qualidades para ser um grande chefe de Estado, sempre se dedicando aos outros, ao povo, e sobretudo eu queria resumir em 2 palavras o que realmente é ser mulher de imperador, ou então ser imperatriz como ela poderia ter sido, é amar e servir a nação brasileira. A senhora tem 4 filhos? Eu tenho 4 filhos, graças a Deus, muito bem, estão estudando, estão na faculdade, já estão trabalhando. Tem 23 anos, meu mais velho, 22 Amélia, 20 Rafael e 17 Maria Gabriela. Como foi que vocês se conheceram, a senhora e Dom Antônio? Ele trabalhava na época para uma empresa que se chama Nuclebras, que tinha um acordo de econômico com a Alemanha, porque ele é engenheiro civil e trabalhava no programa nuclear. E foi mandado para a Europa para fazer um trabalho lá, porque ele já era formado, e somos um pouco primos longe. Então a família se reuniu, ele foi chamado e a gente passou a se encontrar várias vezes lá, e depois, em 6 meses, nós casamos e ele me deu 1 mês para fazer as malas e eu vim para o Brasil, sem falar português, sem conhecer nada, mas eu fui tão bem acolhido pelo povo brasileiro, eu entrei diretamente numa família brasileira numerosa que logo de início me ajudou a me adaptar muito bem. E como é que a senhora pretende educar seus filhos? Como é que é seu dia a dia, primeiro, na família imperial? Como é o dia a dia de uma integrante da família imperial? Hoje em dia temos uma vida extremamente, eu vou dizer, normal. Nós, mães, educamos nossos filhos da melhor maneira possível, tentando sempre passar exemplos de vida, como eu falei hoje na palestra, dessas imperatrizes que nos antecederam, mas mostrando um exemplo de vida que são baseados em princípios morais, em princípios éticos, sempre com uma linha que seria para nós os 10 mandamentos da religião católica, mas com um espírito totalmente inspirado para o século XXI, dentro dos limites, porque tem que ter certos limites, e eles têm que saber também
o papel que eles têm só de ter nascido Orleans e Bragança pede assim, uma certa responsabilidade que, se Deus quiser, eles estão aprendendo corretamente. Foi falado hoje nessa palestra sobre o futuro da monarquia no mundo, sobre essa grande responsabilidade dessa geração nova, né? Como seria, no caso, seus filhos. Como é que eles estão sendo preparados, caso eles venham assumir o poder, por exemplo, no Brasil e as outras monarquias da Europa? A senhora que veio de lá, não é? Poderia fazer um paralelo sobre essa responsabilidade desses novos herdeiros dos tronos monárquicos? Eu acho que um paralelo, com certeza, agora sempre levando em consideração que o Brasil é um país totalmente diferente do país europeu. Agora, o ideal monárquico é o mesmo, porque ele sempre pensa em servir o povo e não tirar proveito de uma curta estadia e depois mudar, como quando é o caso de uma presidência. E a gente dá a melhor formação possível dentro dos estudos, das viagens, dos encontros com as pessoas devidas e sempre pensando que um dia pode acontecer que eles sejam chamados a servir a nação. E se Deus quiser, eles foram isso com todo o coração. Nós temos uma princesa na Suécia, né? Rainha Silvia, filha de brasileiro pela uma parte do pai ou da mãe, não me lembro bem, mas ela conseguiu mudar o paradigma que a mulher não podia assumir o trono e ela conseguiu que a filha dela assumisse, né? Na sua opinião, qual dos seus filhos teria esse perfil, independente de ser homem ou mulher? Olha, realmente o que acontece, Célia, é que nós, o princípio de uma monarquia não é que se escolhe quem vai ser. Ele é o herdeiro ou ele não é. Se o primogênito é uma menina, a lei e a Constituição pede que seja ela a rainha. Se o filho primogênito é um homem, ele que vai ser rei. E essas foram as leis que foram passadas, conforme sempre a Constituição aceita pelo povo e pelo Parlamento, que são as regras que vão prevalecerem. E hoje em dia nas monarquias na Europa, todas as futuras monarquias têm como herdeira uma princesa. O único, eu acho que Dinamarca, mas as outras todas vão ser rainhas. A Europa vai ser sempre, as monarquias da Europa vão ter rainhas. E no Brasil? E no Brasil seria meu filho primogênito, já que ele é sobrinho do meu cunhado Dom Luís, que é chefe da Casa Imperial, que não tem filhos, então seria ele. Como é o nome dele? Pedro Luís. Pedro Luís de Orleans e Bragança. Perfeito. Certo, muito obrigada. Uma mensagem final, então, para os ouvintes do programa Nossa História. Que nossa história sirva sempre de exemplo com os personagens que valem a pena ser relembrados e que a gente possa passar para nossos filhos os princípios bonitos que possa levantar o Brasil tanto aqui como lá fora também. Qual a música da sua preferência? O hino brasileiro. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigada, Célia, foi um grande prazer para mim.